compartilhar a tela com vocês. Aqui. Oh, meu Deus, compartilhar a tela. Tá? Então, nós iremos iniciar com essa pesquisa de opinião. Nós já usamos, né, isso em outras aulas, isso já foi utilizado. Então, quem está fazendo aí do celular, né, pode entrar num outro linkzinho, www.mente.com. Aí vai abrir essa telinha que está aqui embaixo do meu desenho, sentado nos livros, e aí vai digitar esse código 787079. Quem, de repente, tem o leitor de QR Code, pode apontar nessa hora a sua câmera aqui para a imagem que está projetada para vocês, e já vai direto para esse site. O celular já vai direto para o site, e lá vocês terão uma pergunta inicial a responder. Eu vou sair dessa tela. Pronto, você pode digitar o código de novo? Posso, espera só um pouquinho que eu vou entrar aqui. Deixa eu compartilhar a tela que tem o código novamente. E aí nós já vamos acompanhar em tempo real essa pesquisa de opinião com todo mundo. Só um minutinho, gente. Tá aqui, achei. Pronto, tá lá em cima, ó. Então, pode entrar pelo site www.mente.com e vai digitar o código 787079. A primeira pergunta que vocês estão visualizando é essa, sobre a nova data da prova do Enem, né? Você gostou de saber que a prova será em janeiro de 2021? Tem mais aluno entrando. Opa, mais alguém entrou. Ó, nós já temos até o momento 9 alunos que responderam a nossa pesquisa. Desses 9 alunos, 44% gostou de saber que a prova será em janeiro. Opa, mudou um pouquinho, mas alguém respondeu. E tá bem empatado aí, meio a meio, né? Sim e não. Vou dar só mais um minutinho aí, que eu vou passar para a próxima pergunta. E aí vocês vão responder para mim. Bem, vamos lá. Vou jogar para a próxima pergunta. Agora, a próxima pergunta é essa. Escrevam a palavra de como, aqui faltou você, né? Como você está se sentindo referente à prova do Enem de 2020. Então, como que você está se sentindo com a prova do Enem de 2020? Boa palavra, confuso, né? Insegura. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Apreensivo. Professora, eu não consigo ver o próximo negócio. Não? Você digitou o código? Dá um tempinho que ele aparece. Porque é o que libero, aí tem um pequeno delay. Se entrar de novo, vai aparecer já nesse daí, né? Vai aparecer nessa. Isso, não tem problema, Fabrício. Beleza. Aqui tem aluno entrando. Opa, admitir. É só para eu ter uma ideia de como vocês estão, né? Eu vi que a questão da prova ser em janeiro está bem equilibrado, né? Metade de metade aí gostou, a outra metade não gostou, né? E com relação a como está se sentindo, eu estou vendo aí confuso, apreensivo, com medo, de saco cheio, preocupada, nervoso, acho que eu não havia lido, fracasso, né? Insegura, pouca vontade, acaba desanimando um pouco, né? Vejo palavras aí que vocês estão um pouco desanimados. Mas a gente não pode deixar a peteca cair, né? Isso a gente não pode deixar a peteca cair.
Bem, vou encerrar aqui, tá? Acho que... Opa, teve mais uma resposta. Vamos lá. Para de compartilhar. Bem, parei de compartilhar, acho que não tem mais ninguém. Então, é um pouco normal diante de tudo que a gente está vivendo. Vocês, né, estão passando aí um ano totalmente diferente. Então, é um pouco normal essa insegurança, esse medo, essa apreensão por decorrência de tudo que está acontecendo. O que a gente não pode esquecer é que, diferente do primeiro semestre, agora nós temos uma data, nós temos uma previsão. Então, a gente consegue fazer um planejamento para realizar essa prova com um pouco mais de segurança, né? Professora, Diga, pode falar, Fabrício. só, desculpa atrapalhar, se a gente não tem nem, tipo, certeza se a gente vai voltar, tipo, para nossas aulas mesmo, tipo, aula presencial, como é que a gente vai, tipo, no dia pra noite sair, assim, e fazer vestibular com um monte de gente na mesma sala? Então, na verdade, Fabrício, eles vão usar o sistema de segurança, entendeu? Por exemplo, ó, quem lembra da escola, a primeira sala 301, ela está com a quantidade de cadeiras e carteiras que seria de acordo com uma norma de segurança que ele coloca, né? Para você ter uma ideia, tem 8 carteiras lá, tá? Então, tem uma distância, uma distância de uma para outra, né? Mas isso que você está falando é verdade mesmo, porque sair de casa neste momento é uma coisa que a gente até perdeu esse hábito, então a gente fica com esse receio. Por isso é que eu também estou preocupada, claro, eu estou trabalhando com vocês o conteúdo, mas em todas as aulas que a gente fala de fórum, a gente fala sobre os sentimentos que vocês estão sentindo, sobre outras coisas que também influenciam aí no desempenho dessa prova. Por isso que a gente está sempre discutindo não só o conteúdo, mas esses outros quesitos com vocês, certo? Uhum. Vamos seguir firme, né? Então, deixa eu só voltar a minha ideia aí. Você não atrapalhou, isso é que o Fabrício falou, é importantíssimo, né? Como é que a gente vai fazer uma prova se a gente ainda não sabe nem se vai voltar para as aulas presenciais, quanto mais fazer uma prova. O que a gente tem, né, são as medidas de segurança. Então, por exemplo, uma sala de aula que caberiam 30, 40 alunos fazendo uma prova, isso provavelmente não irá acontecer. Você vai ter uma sala com 10, né? Você tem um distanciamento das carteiras, tem o uso da máscara, que também é importante se vocês forem optar mesmo por fazer a prova e ela permanecer nessas datas, eu até aconselho vocês já comprar isso com antecedência, porque algumas máscaras machucam a orelha, para você também se sentir confortável nessa hora, né? Para que você possa ter já o material adequado, você vai ter que trocar a cada 2 horas, né? Então, são todas coisas a se pensar que até o ano passado o aluno não tinha essa preocupação, né? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso, essa pesquisa fica salva, né? E até para que a gente possa, professores, discutir outras estratégias, não só conteúdo, né? Mas outras possibilidades para que vocês se sintam aí preparados e mais confiantes, certo? Certo, galera? Certo. Então, tá. Agora, nós vamos ao assunto de hoje, né? Então, acredito que todos estejam visualizando a minha tela aí, né? O assunto de hoje é logaritmo. Deixa eu tirar o acento aqui, que não tem acento. Né? Então, o assunto de hoje é logaritmo. E alguns alunos, né, alegam aí que tiveram dificuldade, né, com isso no primeiro ano. Então, foi por isso que eu resolvi revisar esse assunto, tá? Uma coisa importante é que nós precisamos, para saber fazer o logaritmo, saber que existem 3 maneiras diferentes da gente realizar aí o cálculo para descobrir o logaritmo. O primeiro, que é esse quadro... Oi, pode falar. O logaritmo cai muito?
Então, no Enem, ele geralmente ele não aparecia antigamente. Agora, todo ano aí, ele aparece pelo menos 2 questões, 3 questões do total de 45. Tá? Não Mas é. não precisa focar tanto, né? Não. E outra coisa que acontece também, que eu observei, é que ele aparece também na prova de química. É bem comum aparecer pelo menos aí mais alguma coisa voltada para o conteúdo de química, que é o cálculo do pH, que é matéria do 2º ano médio. Então, também, ao pesquisar logaritmo dentro do Enem, apareceu também o cálculo do pH, que é um conteúdo de química, tá? E nos vestibulares já é um conteúdo bem presente aí. Bem, vamos lá. Então, nós temos 3 formas de resolver esse logaritmo. A primeira, que é esse que está no quadro azul, tá? É usando a definição. Então, como é que funciona isso? Toda vez que tiver dessa forma, você vai chegar em uma equação exponencial, que também é conteúdo do 1º ano, da seguinte forma: esse A minúsculo aqui, a gente chama de base do nosso logaritmo. Então, a gente pega a base, eleva x e chega nesse número que está aqui. Então, a gente fala logaritmo de b na base A, tá? Esse é usando a definição. Eu vou fazer exemplos numéricos com vocês. Existem também as propriedades, são 3. A propriedade do produto, a do quociente e a da potência. A do produto funciona assim: se eu tenho 2 números sendo multiplicados aqui, então vamos supor que seja 2 vezes 3, eu posso fazer o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. Então, o produto se transforma numa adição. Outro que existe é do quociente, que é da divisão. Então, eu tenho aqui um número dividindo o outro. Então, eu posso escrever logaritmo de B menos o logaritmo de C. E essa que é muito utilizada, que a gente usou até em juros compostos, no último conteúdo, que é a da potência. Então, quando eu tenho um expoente aqui, tá vendo? Elevado, eu posso pegar esse expoente e tombar multiplicando. Nós usamos isso na parte de juros compostos e hoje eu vou fazer mais um com vocês. E por fim, nós temos também a mudança de base. Então, eu tenho lá logaritmo de A na base B, eu posso fazer o logaritmo de A em uma outra base que eu chamo de C e o logaritmo de B nessa mesma base, tá? O que acontece aqui? Essa é muito utilizada quando esse B aqui, que está na minha base, é um número diferente de 10. Então, ele te dá os logaritmos na base 10 e você acaba utilizando isso. Bem, essa parte aqui é as partes das definições, que até o Fabrício falou, professora, depois você vai colocar, são as regras. Diga, Fabrício, pode falar. Só falar que, tipo, eu até tinha caído, enfim, eu não entendi direito a parte lá do quadrinho azul da definição. O quadrinho azul? Tá. Sem problema. Espera aí que eu volto de novo. Ó, então é assim, Fabrício. Na verdade, esse modo aqui é pela definição, tá? Então é assim, todo logaritmo, pela definição, ele chega em uma equação exponencial. Equação exponencial também é matéria do 1º ano. Então eu pego lá, logaritmo de B na base A é igual a x. Como é que eu faço essa transformação? Eu pego a base, que é o A, elevo a x e isso vai chegar no B. Isso é pela definição, tá? Para a gente ver isso com números, eu separei alguns exercícios. Então, vou trocar minha tela aqui e eu vou pegar o primeiro exercício. É claro que nesse exercício, eu escrevi para o aluno, quando eu dei esse exercício lá no 1º ano, eu escrevi para o aluno que eu queria que fizesse pela definição, né? Mas, quando que a gente usa a definição? Quando ele pede simplesmente calcule o logaritmo e não te dá mais nada, provavelmente é pela definição que a gente faz, tá? Aqui eu coloquei 8 exemplos, tá? Claro que se não der tempo de resolver todos hoje, eu faço alguns
e aí depois eu posso colocar um vídeo com a correção dos demais para vocês, certo? Bem, vamos lá. Eu vou pegar o primeiro aqui, eu vou pegar a letra A. Ele fala assim, ó, logaritmo de 32 na base 2 é igual a x, tá? Ele quer que vocês calculem os logaritmos pela definição. Então, como é que eu monto essa conta? Toda vez que for pela definição, eu vou utilizar uma equação exponencial. Então, de que forma? Eu pego a base e elevo a x, e isso será igual a 32. Então, esse logaritmo ficará assim, ó, 2 elevado a x é igual a 32. Isso daqui é uma equação exponencial. Para resolver uma equação exponencial, eu preciso igualar as minhas bases. Para igualar as minhas bases, eu tenho que pegar esse 32 e decompor em fatores primos. Então, para quem não se lembra, é dividindo pelos números primos. 32 dividido por 2, quanto dá? Quem lembra? Atenção, atenção. 32 dividido por 2. Alô, alô, estão me ouvindo? Oi, desculpa, achei que estava desmutado, é 16. 16, muito bem. Deixa eu voltar aqui que eu perdi minha tela. Eita. Isso. 16, certinho. 16 dividido por 2 dá quanto? 8. 8, muito bem. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 4 dividido por 2 dá quanto? 2 e depois 1. Muito bem. Então, o 32, que é um número composto, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado à quinta potência, tá? Na equação exponencial, quem não se lembra disso, é a matéria do primeiro ano, quando eu igualo as bases, elas podem ser canceladas. Então, o 2 ficou igual ao 2, posso cancelar a minha base. Automaticamente, o x é igual a 5. O que significa isso? Que o logaritmo de 32 na base 2 é 5, tá? Então, é assim que funciona fazer pela definição, tá? Vou zerar minha lousa aqui e vou fazer mais um. Isso é pela definição, tá? Isso é mais comum aparecer nos vestibulares, tá? Então, é o logaritmo de 343 na base 49. E isso daqui é igual a x. Então, pela definição, como é que eu monto isso? Eu pego a minha base, que é o 49, elevo a x, e isso é igual a 243. Então, eu venho lá, 49 elevado a x é igual a 343. Para que eu possa cancelar as minhas bases, elas precisam ser iguais. Então, eu preciso fazer o 49 ficar igual ao 343. Para isso, eu preciso decompor. O primeiro passo que eu vou fazer é decompor o 49. Alguém tem alguma ideia de por quem que eu posso dividir o 49? 7. 7, muito bem. 49 dividido por 7 dá o próprio 7, e 7 dividido por 7 dá 1. Então, o 49 decomposto fica 7 elevado ao quadrado. Então, no lugar do 49, eu vou ter 7 elevado ao quadrado. Lembrando que aqui, tudo isso ainda está elevado a x. Então, é potência de potência, propriedade das potências aqui, tá? Professora, sempre vai ter que, tipo, decompor ambos os lados se não tiver em número primo, né? Exatamente, Fabrício. Se um deles não tiver, se ambos não tiverem números primos, você tem que decompor para que ele provavelmente vai ficar com uma base de número primo, tá? Tipo, se um já for primo, como era no caso do outro exemplo, significa que a outra vai ter que estar na mesma base do que aquele outro número, né? Isso mesmo, Fabrício, certinho seu pensamento.
E aí, aqui, ó, eu vou também trabalhar com 343. Óbvio que alguns alunos podem falar assim: ah, professora, como lá na hora da prova eu vou saber que 343 eu teria que dividir por 7? Justamente pelo que o Fabrício acabou de dizer, que o 7, né, é a minha base ali. Então, eu tenho que chegar em alguma coisa que também seja 7, tá? Dividindo 343 por 7, vai chegar aqui no 49, aí 49 dá por 7, que dá 7, que dá por 7, que dá 1. Então, 343, na verdade, é 7 elevado ao cubo, porque o 7 aqui apareceu 3 vezes. Lembrem-se, equação exponencial, eu só posso cancelar quando as bases ficam iguais. Aqui eu vou ter 7 elevado a potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, 2 vezes x dá 2x. Isso daqui é igual a 7 elevado ao cubo. Nesse momento, as minhas bases ficaram iguais. Se as bases ficarem iguais, eu posso cancelar. E aí eu tenho 2x é igual a 3, tá? O 2 está multiplicando, passaria dividindo. Esse x aqui vale 3 meios, tá? Quando eu ensinei isso no primeiro ano, quando eu ensino no primeiro ano, alguns alunos ficam, ah, professora, mas esse x pode dar número fracionário? Pode, não tem problema algum, tá? Ele pode dar número fracionário. Pode dar positivo, pode dar negativo e, inclusive, pode dar fração. Alguma dúvida na letra A ou na letra B? Alô, alô, galera? Não, de boa. De boa? Então tá. Vou apagar. E agora eu vou para a letra C. Letra C. A letra C é assim, ó. Logaritmo de 1 sobre 256. Então, é uma fração aqui. Aqui embaixo, a minha base é 4. E isso será igual a x, tá? Pela definição, lembre-se sempre, a base elevado a x tem que chegar no número que está aqui na frente. Então, eu vou ter assim, ó, 4 elevado a x é igual a 1 sobre 256 avos, tá? Como eu disse, isso daqui, gente, na verdade não é logaritmo, é equação exponencial, né? Então, como é que eu resolvo uma equação exponencial? As minhas bases precisam ficar iguais. Então, o primeiro passo, como 4 não é primo, eu já sei que eu vou ter que decompor esse 4 aqui, que até foi o que o Fabrício comentou aí. Então, eu vou pegar o 4, vou dividir por 2, vai dar 2, vou dividir por 2, vai dar 1. Então, o 4, na verdade, é 2 elevado ao quadrado, tá? Essa primeira parte ficou bem parecido com o anterior. Ficou 2 elevado ao quadrado e tudo isso será elevado a x. Isso é igual a 1 sobre o 256. Esse 256 eu também terei que decompor. Então, vou colocar aqui, ó, 256. Como ele é número par, ele dá para dividir por 2. Esse 256 é o mais trabalhoso aqui nessa questão, né? 256 dividido por 2 é 128. 128 dividido por 2 é 64. 64 dividido por 2 é 32. 32 dividido por 2 é 16. Opa, fiz 18. 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 dividido por 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. E 2 dividido por 2 é 1. 1 ficou aqui meio apertadinho. Mas, de qualquer forma, 256 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava potência. 2 elevado à oitava potência. O pulo do gato aqui está em pegar esse 2 elevado à oitava potência e trazer ele aqui para o meu numerador. Então, para quem não se lembra como é que faz isso, eu vou explicar aí no próximo passo. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Então, 2.
Aqui é potência de potência, mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, 2 vezes x dá 2x. Isso é igual. Como é que eu faço esse 2 elevado à oitava vir aqui para cima no meu numerador? Então, para quem não se lembra, eu preciso pegar esse expoente aqui, que era positivo, e ele virar negativo, tá? Então, quando ele está aqui embaixo, para que ele venha para o numerador, o expoente, que era positivo, fica negativo. Vocês devem usar isso muito em física aí para notação científica, certo? Então, neste momento, ó, as bases ficaram iguais. Posso cancelar as minhas bases. Terei que 2x é igual a menos 8, o 2 está multiplicando, passa dividindo, e menos 8 que divide 2 dá menos 4. Então, como eu disse lá no início, o x pode ser positivo, o x pode ser fração, e o x também pode ser número negativo, não tem problema algum. Tudo bem até aqui, galera? Tudo, pronto. Tudo? Vou zerar novamente a minha lousa. Lembrando que essa aula é gravada e depois eu disponibilizo lá na playlist do canal como Enem 2020, tá? E desse exercício 1, que é usando a definição, eu farei mais uma letra, que é a letra D. A letra D é logaritmo, na base 3, aqui tem um 3 pequenininho. Nós temos uma raiz quinta de 81, e isso é igual a x, tá? Então, eu peguei aí um exemplo de cada, né? Um bem simples, que é a letra B deu um pouquinho, complicou um pouquinho mais. A letra C trabalhou com fração, para que vocês pudessem lembrar esse manejo aí. E a letra D tem uma raiz. Então, esse também eu gostaria de lembrá-los aí, porque tem raiz e a gente precisa deixar essa raiz aí como um expoente. Para quem não lembra, eu vou fazer com vocês, tá? Então, primeiro passo, esse logaritmo precisa ser transformado, tá? Em uma equação exponencial. Para isso, eu pego a minha base, que é o 3, elevo o x, e isso será igual a raiz quinta de 81. Então, isso vai ficar da seguinte forma, ó. 3 elevado a x é igual a raiz quinta de 81, tá? Como o Fabrício bem falou aí no início, esse 3 aqui, ele já é número primo, então não há necessidade de decompor. Então, vai ficar 3 elevado a x. Não tem por que eu decompor o 3. Porém, o 81 eu preciso decompor. Então, o 81 eu tenho que dividir por 3, né? Uma dica, provavelmente vai chegar no 3, né? 81 dividido por 3 vai dar 27. Aí, 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, na verdade, o 81 é 3 elevado à quarta potência. Venho aqui, ó, raiz quinta de 3 elevado à quarta potência. E aqui eu vou revisar com vocês justamente como é que eu faço essa raiz se transformar em uma potência. Então, para quem não se lembra, vou fazer aqui no cantinho, ó. Vamos supor que eu tenho 5 elevado a 2 e aqui é uma raiz cúbica. Como é que eu faço isso virar uma potência? Eu mantenho a minha base, que é o 5, e toda vez que for raiz, esse expoente aqui, ele é uma fração. Como é que funciona essa fração? O que está dentro fica em cima de numerador e o que está fora fica embaixo de denominador. Então, o que está dentro fica em cima da minha fração e o que está fora aqui, ele fica embaixo da minha fração. Então, toda vez aí que no futuro, né, quem for seguir áreas de exatas aí, vê uma potência que tem aí como expoente uma fração, na verdade, isso é uma raiz, tá? Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, 3 é a minha base, o número que está dentro é o 4, então ele vai ficar em cima da minha fração, e o número que está fora é o 5, então ele vai ficar embaixo da minha fração. Nesse momento aqui, as minhas bases ficaram iguais. Então, posso cancelar a minha base,
o meu x ficará igual a 4/5. Ok? Tudo bem até aqui, galera? Tudo, Pro. Eu... Lembravam isso da raiz? Não. Não, essa parte é uma coisa importante aí de a gente relembrar. Quem está reestudando, revisando aí para o Enem, é a parte de potenciação. Usa muito mais em física, que usa notação científica, do que na própria matemática aí. Certo? Certo, galera? Certo, Pro. Ó, seguinte, agora eu vou parar aqui do exercício 1, porque senão eu só vou ficar nesse, né? Então tem a letra E, F, G e H, depois eu faço o vídeo e disponibilizo para vocês lá, tanto no canal do YouTube quanto no WhatsApp, para que vocês possam treinar. Então, minha sugestão aí, ó, tem 4 itens para que vocês possam treinar e relembrar, ok? Todos envolvem, ó, tem com fração, tem com raiz, porque aí com os outros vocês conseguem fazer tranquilamente, tá? Vou agora para o exercício 2. Doutora, você vai disponibilizar como resolve os outros 4? Vou disponibilizar, vou dar um tempinho, né? Para que vocês tenham tempo hábil aí de resolver, né? Estudar. E aí eu mando para vocês todas as respostas, igual eu mando nas videoaulas da semana. Tá bom? Beleza. Bem, agora, o que é mais comum aparecer tanto no Enem quanto lá em Química, o cálculo do pH, é quando a gente utiliza as propriedades. Como é que eu sei que eu vou usar as propriedades, caso o exercício não fala assim, ó, utilizando as propriedades, igual eu compartilhei aí com vocês. Uma coisa importante de saber que vai utilizar a propriedade é porque, tá vendo que aqui, ó, logaritmo de 2 é igual a 0,30 e logaritmo de 5 é igual a 0,7? O que que acontece? Quando eu não tenho nada aqui, ó, na minha base, eu não tenho nenhum número, significa que invisível eu tenho o número 10. Então, aquele logaritmo que tem na calculadora de vocês, lá do celular, é um logaritmo que está na base 10. Quando não tem nada no logaritmo, invisível, tem o número 10. E como eu sei que eu vou usar as propriedades? Em todas as letras aqui, ó, eu também não tenho nada na minha base. Todas as minhas bases aqui, elas são 10. Então, é um forte indício que eu utilizarei as propriedades para resolver esse exercício, tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu uso as propriedades? Então, só vou copiar aqui aquela tela rapidinha das propriedades para que a gente tenha elas aqui em mãos, tá? É claro que isso você entra na internet, pega aí facilmente propriedade do logaritmo, aparece milhões de exemplos. Então, vou copiar e vou jogar lá naquela tela do exercício 2, para que a gente tenha elas aqui, tá? Com o tempo, a gente utiliza tanto que você acaba sabendo de cor todas elas, né? Mas eu vou colar aqui para vocês. Deixa eu só pegar minha borracha para apagar essa monte de coisa que eu fiz riscado. E aqui eu vou diminuir um pouquinho. Fazer pra cá. Então, vamos lá. O primeiro que eu vou fazer com vocês é a letra A. Ela fala assim, ó, utilizando as propriedades e sendo o logaritmo de 2 igual a 0,30 e o logaritmo de 5 igual a 0,70, determine na letra A o logaritmo de 50, tá? Lembrando, gente, que quando não tem nada aqui embaixo, invisível, tem o número 10. Eu sei que aqui tem o invisível, o número 10. Esse logaritmo é o mesmo que tem lá no celular de vocês, ok? Bem, o primeiro passo aqui é pegar esse 50 e decompor em fatores primos, assim como no anterior. Então, o uso de você saber fatorar é uma habilidade bem importante aí na matéria de logaritmo. Então, eu vou pegar os 50. Diga, pode falar, Fabrício. Tipo, eu não poderia reescrever o 50 como 5 vezes 10, porque ele já dá o log de 5 e o do 10 é sempre 1, né? Isso, log de 10 na base 10 é sempre 1,
justamente pelo que a gente acabou de fazer da definição. Pode ir por esse caminho, não tem problema nenhum. Aqui ele só vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou dividir por 2, eu vou acabar utilizando 2. Mas pode sim, Fabrício, tá certinho o seu pensamento, tá? Beleza. Bem, vamos lá. Eu vou fazer usando as propriedades, depois eu até posso falar desse seu jeito aí. Então, ó, 50 dá para dividir por 2, que dá 25, né? Aí o 25 dá por 5, 25 dividido por 5 dá 5, o 5 dividido de novo por 5, que dá 1. Então, o que é o número 50? É 2 vezes 5 elevado ao quadrado, porque o 5 apareceu 2 vezes, tá? Automaticamente, eu venho aqui e reescrevo logaritmo. Em vez de trabalhar com o número 50, eu vou trabalhar com a decomposição dele, que é 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Por que eu gosto desse exemplo aqui? Porque ele trabalha duas propriedades. Ele trabalha o produto, o 2 está multiplicando o 5 elevado ao quadrado. Então, ó, é uma propriedade que trabalha com produto. E eu tenho ainda o 5 elevado ao quadrado, que trabalha com a propriedade da potência. Então, de certa forma, a gente vai usar duas propriedades aqui, tá? A primeira que eu vou utilizar do produto. Então, olha só, se eu tenho o logaritmo de B que multiplica o C, eu posso escrever logaritmo de B mais logaritmo de C. Então, o produto se transforma em uma adição. Eu vou fazer isso aqui. Então, vai ficar assim, ó, logaritmo de 2 mais o logaritmo de 5 elevado ao quadrado. Então, era um produto, eu transformei em uma adição. Ainda antes de eu substituir os valores, eu ainda tenho que trabalhar com a terceira propriedade. A terceira propriedade diz assim, ó, se eu tenho o logaritmo de B elevado a C aqui, ó, eu posso pegar o C e tombar multiplicando o logaritmo de B. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que com números. Então, vai ficar o logaritmo de 2 mais o expoente, que era 2, vem 2 vezes o log de 5, tá? Então, eu tenho aqui a aplicação das duas propriedades. Professora, cheguei nesse ponto, e aí eu faço o quê? Ele deu para a gente no enunciado o logaritmo de 2, que vale 0,30, então eu substituí, e ele também forneceu o logaritmo de 5, que vale 0,7. Eu venho aqui, 0,30, mais, primeiro eu vou resolver a multiplicação, 2 vezes 70 centavos é 1,40, e 1,40 mais 30 centavos é 1,70, tá? Esses exercícios têm uma vantagem, óbvio, se não tiver no vestibular, não tem como estar utilizando a calculadora. Mas se você está numa prova, num teste, num outro momento, você pode pegar a calculadora aí do seu celular e se você digitar o log de 60, de 50, vai aparecer 1,70, às vezes dá uma pequena diferencinha porque a gente está arredondando. Mas eu estou fazendo aqui na minha calculadora log de 60, né? Ele apareceu aí, ó, 1,698, então aproximadamente 1,7. São exercícios que tem como a gente fazer a correção se a gente está indo no caminho certo. Tudo bem até aqui? Alô, galera? Tudo? Agora, eu vou zerar a minha tela, não vou fazer na sequência aí, porque assim como no outro exercício, eu gostaria que depois vocês treinassem, esse conteúdo é importante aí, principalmente até mais para os vestibulares do que para o Enem, né? Eu vou fazer a letra E. Olha só a letra E. Ele tem lá logaritmo de 25/16, tá? Então, esse exercício aqui é um exercício que trabalha com o quociente, que é a segunda propriedade. Eu tenho aqui uma fração, 25/16. Então, o primeiro passo aqui, ó, é aplicar essa propriedade. Quando eu tenho o logaritmo do B dividindo C, eu posso escrever logaritmo de 25 menos o logaritmo de 16, ok? E aí, eu tenho que trabalhar com esse número, 25 e o 16. Professora, ele não deu nem 25 e nem 16.
Então, possivelmente, eu preciso decompor esses números. Como eu disse, logaritmo usa muito decomposição. Então, eu venho lá, ó, o 25, dá para dividir por 5, dá 5, divide por 5 de novo, dá 1. Então, o 25, na verdade, é 2, opa, que 2? É 5 elevado ao quadrado. A mesma coisa que eu fiz para o 25, eu vou fazer para o 16. Então, vou pegar o 16. O 16 é par, então eu sei que dá por 2, que dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então, na verdade, o 16 é 2 elevado à quarta potência. Diante disso, eu vou substituir. Em vez de trabalhar com 25, vou trabalhar com a forma fatorada, que é 5 elevado ao quadrado, menos. Em vez de trabalhar com 16, eu vou trabalhar com a forma fatorada, que é 2 elevado à quarta potência. Nesse momento aqui, eu uso a terceira propriedade, porque eu tenho expoente aqui e eu tenho expoente aqui. Então, isso daqui ficará assim, ó, 2 vezes o log de 5, menos o 4, que era expoente, tomba, e log de 2. Substituindo o que ele nos forneceu, então o log de 5 é 0,70, ele forneceu isso para a gente, menos 4 vezes o log de 2, ele nos forneceu, é o 0,30. Lembrem-se, primeiro eu vou resolver as multiplicações, então 2 vezes 70 dá 1,40, menos 4 vezes 30 centavos dá 1,20, tá? E aí, 1,40 menos 1,20 dá 20 centavos, ok? É importante, né, como eu disse, vocês treinarem esse exercício, tem aí as outras, depois eu farei a correção aí numa videoaula para vocês, sem problema algum. Até aqui algum problema, alguma dúvida? Não, Pro, de boa. De boa? Então tá. Uhum. Agora eu vou para o último exercício, eu acabei não fazendo ainda do Enem, fiquem tranquilos, tá? Eu vou para o último, que é o exercício 3, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Esse exercício 3, ele fala, utilizando o conceito aí de mudança de base, e aí vai a dica, como é que eu sei, se não tiver escrito no enunciado, que é para usar mudança de base? Se vocês olharem diferente do exercício 2, que a gente acabou de fazer junto, aqui, ó, todos os logaritmos, eles têm uma base diferente, não está em branco, igual o exemplo anterior. Então, ele dá uma dica aqui, que eu vou usar o conceito de mudança de base. Como é que funciona esse conceito? Não vou copiar lá para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, vamos supor, logaritmo de A na base B, né? O que eu faço com ele quando é esse conceito de mudança de base? Eu escrevo o logaritmo de A dividindo pelo logaritmo de B. Lembrando que quando você não tem nada aqui, invisível, você tem o 10 nessa base, tá? Então, invisível, se você não tem nada, você tem o 10 nessa base. Vou pegar um exemplo qualquer, aqui tanto faz, todos são bem parecidos, tá? Então, vou pegar, por exemplo, a letra A. A letra A pede logaritmo de 24 na base 4. Como é que eu calculo isso? Ele forneceu para a gente o logaritmo de 2, ele forneceu o logaritmo de 3 e ele forneceu o logaritmo de 5. Então, o primeiro passo aqui é utilizar esse conceito de mudança de base. Então, vai ficar assim, ó, o logaritmo de 24 dividido pelo logaritmo de 4. Aí, o que alguns alunos podem falar? Professora, mas a senhora não deu o logaritmo de 24. Logaritmo de 24 não tem aqui. Então, é o que eu disse. Logaritmo, na verdade, é você trabalhar toda hora com essa decomposição. Então, você vai ter que pegar esse 24 e vai ter que decompor. Vou fazer aqui para vocês, ó. 24, ele é par, então dá por 2, dá 12, dá por 2, que dá 6, dá por 2, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Automaticamente, eu sei que o 24 é 2 elevado ao cubo vezes 3.
Então, eu tive que decompor esse 24 aí para me ajudar a resolver, tá? Então, eu venho lá, em vez de trabalhar com o logaritmo de 24, eu vou substituir por 2 elevado ao cubo vezes 3. A mesma coisa eu faço para o logaritmo de 4. 4 é facinho, né? Dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então, na verdade, o 4 é 2 elevado à quarta potência. Opa, que quarta potência? 2 elevado ao quadrado, tá? Então, o logaritmo de 4 eu vou substituir por 2 elevado ao 4, tá? O que eu vou trabalhar aqui para resolver isso? Eu vou trabalhar as propriedades. Então, uma coisa amarra na outra. Eu preciso saber as propriedades para poder resolver isso, tá? Aqui, ó, eu tenho um 3 expoente, então eu posso tombar multiplicando. E aqui eu tenho um produto, então eu posso transformar numa soma. Como é que vai ficar isso? Vai ficar assim, ó, 3 vezes o logaritmo de 2 mais o logaritmo de 3. E embaixo, esse 2 que era expoente, tomba multiplicando, tá? Quando eu chego nesse ponto, eu consigo substituir os valores e consigo aí calcular essa resposta. Vou andar minha tela um pouquinho aqui, tá? Só para a gente conseguir montar a continha. Então, como é que vai ficar, ó? 3 vezes o logaritmo de 2 é 0,30, mais o logaritmo de 3 é 0,48, dividido por 2 vezes o logaritmo de 2, que é 0,30, tá? Venho aqui, ó, 3 vezes 30 centavos dá 90 centavos. E 90 centavos mais 0,48 dá 1,38. Embaixo, 2 vezes 30 centavos é 60 centavos, tá? 1,38 dividido por 60 centavos, na verdade, ó, 1,38 dividido por 60 centavos, essas casas aqui, depois da vírgula, precisam estar iguais. No caso, elas estão. Então, na verdade, você tem 138 dividido por 60, que os alunos têm bastante dificuldade em divisão com vírgula. Aí eu venho, 138 é 2 vezes 60 dá 120, para 138 vai sobrar 18, acrescento um zero e acrescento uma vírgula. Aí 180 dividido por 60 dá 3, 3 vezes 60 é 180, para 180 não sobra nada. Então, esse logaritmo aqui daria 2,3. Ok, galera? Vou dar aqui um pouquinho. Ok. Ok? Ok. Eu estou estourando no limite, né? Mas aí tem outros exercícios para que vocês possam treinar, né? Eu vou disponibilizar esse vídeo ainda hoje para vocês. Assim que termino a aula, eu já baixo aí na internet. E eu vou depois fazer o vídeo falando da questão do Enem, que eu desenvolvi tudo isso e acabei não falando da questão do Enem. Eu sei que eu estou com o tempo estourado, mas a gente fala aí no próximo vídeo que eu farei, ok? Ok, pessoal? Ok, pá. Seguinte, Certo. além de matemática, se eu não me engano, eu ainda não ajudei, tem o Caio e o Fabrício me mandaram uma questão de física também que caiu no Enem no último ano, não foi? Eu não sei se foi do Enem do último ano, mas tinha lá É. uma questão no caderno de atividades, né? Do caderno de atividades, então. Então, é por isso que eu voltei toda essa parte de logaritmo, porque ele é muito importante aí, não só na matemática, quanto na física e quanto na química, ok? Uhum. Vou parar a minha gravação.